Ok, vamos então cumprimentando a todos, né, e mais uma vez chegando para a movimentação, né, do Sutra de número 32, 32º Sutra, né, nós estamos indo para mais uma etapa, né, nós estamos indo para a parte 5, né, do Sutra de número 32, e assim também agradecendo a Ishvara Pranidhana, fazendo esse agradecimento solene a Deus, por esta oportunidade de nós estarmos aqui para seguir, né, falando sobre estes assuntos tão importantes que nos fazem uma conexão direta com a nossa interiorização, a nossa renovação, a transformação íntima de cada um de nós, tá? Nós estamos vendo então sobre as observâncias, né? Nós estamos estudando sobre a pureza, sobre o contentamento, sobre austeridade, autoestudo, autoentrega, né, que constituem as observâncias. E hoje nós vamos ver então sobre o autoestudo, né, dentro da quinta parte desse desdobramento, desmembramento do 32º Sutra dos Yoga Sutras, né, de Patanjali, na seção de número 2. Nós resolvimos, assim como o Sutra de número 30, também o Sutra de número 32, desmembrá-lo, né, em partes, para que nós possamos falar de cada item em sua importância, de cada item separadamente, para que nós pudéssemos aproveitar o máximo as grandes instruções e os grandes ensinamentos. Tá? Sabemos nós, meus amados, e eu acho que eu utilizarei mais adiante um complemento maior sobre isso, se caso não esquecer-me, mas sabemos nós que as grandes bases para a vida de um yogi, as fundamentações na busca da perfeição, estão nos constituintes, né, das observâncias e nos constituintes também, né, do grande voto. Né, estão nas constituições disso. Grandes yogis já têm suplementados essas grandes bases com excelência, né, em suas vidas. Essas auto-restrições, o grande voto, né, que constitui o grande voto, auto-restrições, essas observações, conseguindo, amados irmãos, a excelência em um dos constituintes. Evidentemente que teremos que ter desenvolvido os outros constituintes para que haja isso, mas constituindo a perfeição já estaremos subindo grandiosamente na escala espiritual, na escala yógica, né? Estaremos crescendo, evoluindo, simplesmente tendo a excelência em um desses itens. Né? As observâncias vêm complementar as necessidades para que nós possamos traçar diretrizes para as autorrestrições. Jamais esquecei-vos disso. Será necessário esses complementos para as vossas caminhadas. Né? Parece superficial, parece trivial e apenas bases que trazem fundamentações. Mas se não tiveres essas bases, jamais construirá a casa de que necessita. Se não tiveres estas bases, jamais edificarás o edifício plano e seguro para poder traçar a reta para o seu caminho do autodesenvolvimento. Jamais, 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 jamais. E hoje o tema vai falar sobre o autoestudo, meus amados. Uma coisa tão importante, algo que nós viemos desenvolvendo através desses nossos encontros, até este momento aqui e até os outros momentos que ainda faltam. Nós estamos praticamente dizendo que nós estamos à metade do nosso percurso. Ainda faltariam 2 anos e alguns meses para nós complementarmos as jornadas, né, de estarmos vendo os Yoga Sutras de Patanjali em toda a sua essência. Essa ciência será conduzida, será entregue, essas doses, né, homeopáticas, essas doses salutares, complementativas, serão entregues para você. E assim, este canal, né, mediante a necessidade de cada um, será um refúgio, este canal será um complemento, este canal será um local de muito ensinança, de muito ensinamento, de muita instrução e também de muita contemplação daqueles que virão aqui buscar todas as águas
aqueles que aqui virão matar sua sede, e aqui aqueles que virão. Evidentemente que há muitos erros, muitas falhas, muitas rupturas, mas servirá de algum modo para todo aquele de bom coração que aqui esteja encontrar abrigo, assim como também eu encontro abrigo aqui quando estou conversando com cada um de vós, né? Assim também como eu encontro meu abrigo quando estou aqui dialogando, quando estou aqui deliberando para esta câmera que me filma, assim também eu tenho a possibilidade de estar coroando-me, tenho a possibilidade de estar trazendo diálogo, instrução a uma classe que me acompanha. E evidentemente que aos olhos humanos parece ser simplesmente conversas jogadas ao léu, mas todo aquele que de coração se desdobrará sobre a certeza ou sobre a razão ou sobre o querer aprender encontrará ensinamentos valiosíssimos aqui. Nós vamos estar então falando sobre esse assunto tão importante que é, né, o autoestudo. É importantíssimo que nós compreendamos o que é o autoestudo. O caminho do yoga, meus amados irmãos, não é um caminho que faz com que nós desviamos ou que faz com que nós criamos preconceitos, que faz com que nós criamos conceitos, que faz com que nós não entendemos o que é a individualidade. Meus amados irmãos, o caminho do yoga é entender a individualidade, é querer que todos se manifestem, é respeitar unicamente a vida, né? Respeitar a todos. Até porque uma das observâncias, uma das autorrestrições, ela fala na não agressividade, ela fala no comportamento de ahimsa, com todas o comportamento relacionado às criaturas vivas. E se nós devemos, né, incorporar a ahimsa em nossos caminhos, devemos compreender que todos são livres e que todos fazem de suas vidas o que bem entender, que todos vão pelos caminhos que bem entender, que todos professam, que todos mergulham, que todos buscam o que bem entender, porque assim como nós, estão todos nós buscando, sendo os buscadores, e cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós é uma semente lançada ao solo e ainda está crescendo para se desabrochar. Nós, talvez, poderemos nos surpreender o que vamos encontrar em irmãos em outros caminhos que não são semelhantes ao nosso caminho. Nós poderemos surpreender-nos com relatos de tanta fé. Nós podemos encontrar pessoas que têm muitas coisas a nos ensinarem. Nós podemos e vamos encontrar pessoas que vão nos trazer instruções valiosíssimas para nos ampararmos no caminho da retidão dentro dos caminhos do yoga. Então nós temos que entender que o yoga não é uma limitação. O yoga, ele é uma abrangência aonde nos permite ir aonde traga-nos instruções que complementam-nos aos nossos ensinamentos. Aqui já diz que é uma ciência, que somos nós cientistas, que cada um de nós somos cientistas espirituais, cada um de nós estamos então fazendo experiências, cada um de nós estamos usando tubos de ensaio, cada um de nós estamos, fazendo todo momento manipulações para nós vermos os resultados que dão e assim tirar um bom proveito das coisas que nós estamos aqui criando. Então nós temos de ver, meus amados irmãos, que como cientistas do caminho, da vertente do yoga, nós não podemos nos criar menosprezamentos quanto a qualquer outras ideologias e qualquer outras barreiras ou qualquer outra profetização, profecia, outra religião que pode ser. Nós não sabemos como o Pai maneja para que grandiosos mestres se manifestem no meio de grupos para que possam fazer esses grupos se desenvolverem. Então os mananciais dos ensinamentos estão presentes em todo lugar. Claro que cada um dos locais de ensinamentos, cada um dos locais aonde nós adentraremos, ou cada um dos locais aonde vamos buscar a ensinança, nós pautaremos tudo isso com os conhecimentos, confrontaremos com os conhecimentos das autorrestrições.
A autorrestrição nos trará toda a diretriz. A autorrestrições nos trará todas as certezas se realmente os ensinamentos que nós estamos buscando em outros locais ou aonde nós formos são bons ou não. Porque as autorrestrições serão as verdadeiras bases das diretrizes para que nós possamos caminhar e ir em qualquer lugar aonde nós pudermos ir ou aonde é nos permitido a ir, seja físico ou seja lugares espirituais. Aonde não haverá não agressividade, aonde haverá, né, um contentamento pleno, aonde haverá um não furto, né, não roubo, aonde haverá não possessividade, aonde haverá um comportamento em relação a todas as criaturas pelo amor e pelo bem. Com certeza, né, é um local onde nós podemos encontrar descanso e conhecimento para as nossas mentes. Tá? Então o autoestudo, ele quer nos explicar tudo isso. O autoestudo, ele quer nos trazer essas informações de que nós devemos estar famintos de conhecimento. A palavra autoestudo, svadhyaya, acredito eu que seja isto, né? Ela vem nos fazer um chamamento para devorar conhecimento, para mergulhar no bom conhecimento, para mergulharmos na busca de conhecer, de entender, de querer compreender todas as coisas que nos servem. Porque o autoconhecimento, o autoestudo talvez não nos gradue, né, ou não nos conduza às espiritualidades superiores, mas nos trará mapas, diretrizes, situações, comparativos para que nós possamos peneirar, fazer a peneiragem e assim tirar o bom proveito das lições a serem aprendidas para colocar dentro de cada um de nós crescimento. Há uma grande advertência, e nós vamos ver hoje que Taimni nos deixa, que ele mesmo diz que somente o autoconhecimento, o autoestudo, né, o autoestudo não é suficiente para levarmos-nos aonde nós queremos ir. Mas ele é muito fundamental, ele é muito importante porque ele coloca-nos, suplementa-nos em nossas mentes, né, na nossa mente, coloca as doses, as sementes necessárias para que nós façamos os processos que nós vamos já estar descrevendo aqui na leitura. Os processos que virão o seguinte, que são os processos de meditação reflexiva, que são os processos, né, de uma meditação profunda e correta acerca dos ensinamentos, que muitas vezes são processos, né, de etapas que fazem nós queremos incorporar os ensinamentos que ali são descritos, que fazem-nos marchar, que fazem-nos caminhar para os objetivos nos quais nós queremos traçar para as nossas vidas. Então, posteriormente uma determinada etapa, posteriormente uma determinada caminhada, posteriormente uma determinada encruzilhada, determinado momento de nossas vidas, nós vamos achar as respostas verdadeiras dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos de uma direção para encontrar um mergulho. Nós precisamos de um ponto para nos mergulharmos, para jogarmos na água e assim podermos nos banhar. Se nós não sabermos aonde nós vamos nos lançar, aonde nós vamos nos jogar, se nós tivermos um conhecimento já rabuscado, deixado, né, como herança por muitos mestres e por muitos estudantes que fazem a compilação de um material vasto e também genérico sobre diversos assuntos, do que seríamos nós, né? Se nós não tivéssemos essas obras vivas, escritas e retratadas para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos abastecermos, para que nós pudéssemos respirar, o que seríamos de nós? Nós nem estaríamos aqui nesse exato momento produzindo este material, produzindo estes vídeos para vocês. Eu também estaria perdido nos caminhos, eu também estaria, né, ainda sem ter me encontrado na vida. Eu ainda estaria tateando, eu ainda estaria neste mundo escuro, eu estaria ainda no lamaçal dos meus preconceitos, no lamaçal dos meus conceitos, eu ainda estaria, né, no lamaçal da minha própria mente, eu estaria ainda no lamaçal das minhas próprias emoções e ainda estaria perdido neste vácuo de ilusões, estaria ainda perdido nesse mundo de ilusões,
estaria sem direcionamento nenhum, estaria andando para cima e para baixo, não tendo paz dentro de mim mesmo. Então nós começamos a ver que o autoestudo é uma das práticas mais benéficas que nós podemos ter, complementativa aos ensinamentos que aqui estão sendo ministrados. E quando nós compreendermos que, com mentes abertas ao conhecimento, com uma mente sedenta por conhecimento e um desejo sincero de aprender coisas boas, nós mergulhamos. E os ensinamentos e as instruções virão de inúmeras partes. Chegarão até a nós de uma forma que nem nós compreenderemos, mas serão nos dados as doses verdadeiras de que nós necessitamos. Muitas vezes poderemos caminhar em dúvidas, muitas vezes poderemos caminhar até mesmo sem saber se realmente é um caminho correto, mas lá adiante virá um material, virá algo que nós possamos ler e que vai nos mostrar o verdadeiro caminho, ou para nós regressarmos e iniciarmos de outro ponto, ou para nós pegarmos a esquerda ou a direita, ou para nós seguirmos adiante, para nós seguirmos na condução desse caminho. Mas somente através do autoestudo será necessário estas questões. Eu conheci um grandioso amigo, não lembro meu nome, faz algum tempo. E eis que nós estávamos falando das coisas da meditação. E ele disse-me que era surpreendente de ver quantas dúvidas ele tinha, quantas perguntas ele realizava, quantas coisas ele queria aprender e como ele ficava feliz, como ele ficava alegre, ele ficava radiante e vibrante quando na sua caixa de correio chegava de inúmeros locais que ele nem sequer conhecia. Livros, apostilas, todo o material de ensinamento necessário. Imagine a conectividade que há nesse sentido com mestres tão longínquos que sentem a vibração deste ser e encaminhavam os materiais a ele. Ele mesmo dizia, eu não sei como isso se dá. Eu sei que em algumas situações eu estou saindo de casa e eis que eu vou olhar a caixa do correio e lá estão os manuscritos, os materiais e os livros. Eu pego esses manuscritos, esses materiais, os livros, começo a ler e de verdade os assuntos ali tratados são referentes às dúvidas que eu tenho. Observamos, amigos. Observamos que quando nós estamos dispostos a marchar no caminho do conhecimento, observamos que quando nós estamos dispostos a ser buscadores, até mesmo o próprio universo nos traz as respostas. Quando nós estamos dispostos a sair do lodo que nós nos encontramos, desse lamaçal das situações de nossas vidas, tudo conspira ao nosso favor. Quando nós temos dentro de nós a verdadeira certeza de querer ver luz, a luz já se projeta para cima de nós. Então vejamos que importante, meus amados, é o autoestudo. O autoestudo tem de ser regrado. O autoestudo tem que ser como se fosse um café da manhã, tem que ser como se fosse um almoço, como se fosse um café da tarde, como se fosse uma janta. Ele tem que ser consumido em doses corretas, mas diariamente, todos os dias. Tem de ser realizadas as liturgias, tem de ser realizadas as práticas, assim como as práticas que aqui nós queremos mencionar, as práticas de meditação, de reflexão. Temos que estar todos os dias ao caminho. Todos os dias nós temos que estar semeando, todos os dias nós temos que estar arando a terra, todos os dias nós temos que estar lá. Assim como o agricultor que todos os dias está na terra para prepará-la, para colocar as sementes. E mesmo depois que coloca as sementes, lá está ele ainda cuidando da terra para que venha o broto. E depois que o broto venha, ele continue lá cuidando para que as ervas daninhas não contaminem este broto. Posteriormente, ele está lá tirando mais ervas daninhas até que venha as sementes, os frutos, os frutos neste plantio, neste algo que ele está plantando. Assim também é, meus amados irmãos.
temos que ter regramento, temos que ter disciplina, temos que ter tapas, né? Como nós falamos, uma autodisciplina ferrenha para realizar o autoestudo de inúmeros materiais. Devemos nos debruçar em cima do conhecimento. A leitura que nós vamos estar iniciando, né, aqui, para nós que estamos acompanhando, né, a nossa jornada, essa nossa leitura ela vai nos guiar, né, algumas profundas colocações de Kitaimni que nos deixar, alguns conceitos, né, sobre a questão do autoestudo. Ele mesmo nos alerta que somente conhecer não nos leva ao longe. Mas nós temos que colocar, logo após o conhecimento, a prática à nossa frente. De nada adianta, né? Adianta nós somos um poço de uma filosofia se nós não colocamos em prática os ensinamentos que aprendemos. Observe que o trabalho é necessário em todos os caminhos, em todos os segmentos. Observamos que é necessário que se haja trabalho, observamos que é necessário que se haja atividade. Observamos que devemos colocar em prática todas as coisas boas que nos são trazidas. Simplesmente conhecê-las, né, elas morrerão dentro da nossa mente. Elas não germinarão dentro de nossas mentes, se nós não colocarmos a prática. Eu posso utilizar até de um exemplo, né, um dos estudos dos Yoga Sutras. Os Yoga Sutras nos ensinam, e nós vamos estar fazendo essas observações logo mais aqui adiante, eles nos ensinam as técnicas de pranayama. Eles nos ensinam as técnicas, né, de pranayama. Nós vamos estar vendo essas técnicas, né, de pranayama, nós vamos estar vendo elas mais adiante, né? Deixa eu só observar a partir de que sutra nós vamos estar vendo. Praticamente a partir do Sutra de número 46, tá? Sutra 46, mas nós podemos dizer que dentro do Sutra de 49 é onde nós vamos apertar o laço em torno desse assunto. Nós vimos que os assuntos que ali dizem, se não são praticados, são informações que vêm nos dizer para nós praticarmos. Se elas não forem praticadas, de nada vale saber, né? Se não for colocado prática nessas ações, vale saber e ter conhecimento somente para você despejá-lo, mas sem ação toda fé é morta, né? Sem uma ação toda fé ela desvanece. Toda fé perde seu caminho e sua direção. A gente vai ver também, ao longo desse caminho, ao longo desses princípios, desta leitura que nós já vamos realizar, nós vamos observar, meus amados irmãos, que os ensinamentos, né, as colocações que Taimni nos faz são verdadeiras e preciosas chaves para que nós compreendamos, para que nós possamos ver de verdade mesmo que o que nós estamos aqui falando é real. Que nós precisamos ter autoestudo, sim, mas nós precisamos mergulhar,
mergulhar muito forte nos ensinamentos, né, que nos são passados. Tá? A gente vai fazendo a leitura agora, é mais ou menos uma folha de rosto, né, um rosto de uma folha, melhor dizer, e um parágrafo a mais, mas que nos trazem muitos ensinamentos, né, muitos ensinamentos. E a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo as leituras, vamos fazendo as complementações, assim como a gente vem fazendo já há algum tempo, né, a gente vem fazendo essas leituras e esses complementos aos temas aqui abordados, e assim nós vamos trazendo as colocações de peso, as observâncias de peso, o que Taimni quer nos dizer, transcrevendo, né, o Sutra deixado por ele, por Patanjali para nós. Né? Vamos lá então? Nós estamos na sessão de número 2, no 32º Sutra, na parte de número 5, e nós vamos agora para o tema Svadhyaya, né, o autoestudo. Aqui diz assim, ó, e é muito interessante essa advertência já, né? A palavra Svadhyaya, né? Svadhyaya, S-V-A, né? É às vezes utilizada em um sentido limitado para o autoestudo das escrituras sagradas. Devemos destacar que as escrituras sagradas aqui que se refere são as escrituras sagradas hindus, né? Mahabharata, os próprios yogas, toda a literatura nesse sentido, né? Porque é nos dito para nós aqui no Ocidente que as escrituras sagradas são a Bíblia, né? É a Bíblia que traz esses ensinamentos bíblicos. Aí que eles falam que são as escrituras sagradas. Essas escrituras sagradas que aqui eles querem dizer é voltada nesse sentido, tá? Mas olha o alerta, né? Mas esta é apenas uma parte do trabalho a ser feito, o primeiro passo. Olha que advertência, né? Aqui já nos adverte que o autoestudo, que o estudo, né, o estudo das Escrituras é apenas o primeiro passo. E agora ele vem nos complementar as informações dizendo assim, ó, naturalmente, o estudante precisa primeiro familiarizar-se por completo com toda a literatura essencial relativa aos diversos aspectos do yoga. Então é necessário nós termos conhecimento de onde nós queremos ir, né? Aqui ele complementa dizendo assim, ó, como ocorre no estudo de qualquer ciência. Neste sentido, ele adquire o necessário conhecimento dos princípios teóricos e práticos implícitos na busca do ideal do yoga. Deste mesmo modo, obtém uma ideia dos valores relativos dos diversos métodos, além de uma correta perspectiva em relação a todos os temas ligados a práticas do yoga. Olha que interessante, já aqui no primeiro quadro vem nos trazer atenção, né? Vem nos chamar a atenção que nós devemos estar entendendo que esse é apenas o primeiro passo, mas aqui fala palavras-chave como familiarizar-se por completo, né? Aqui fala os diversos aspectos, como o estudo de qualquer ciência. Aqui diz que é necessário conhecimento de princípios teóricos e práticos. Aqui nos diz também sobre ideias dos valores relativos dos diversos métodos. Aqui fala-nos de correta perspectiva em relação a temas ligados. Somente com estudo, somente com autobusca para se ter essas questões, né? Somente uma pessoa que se devota a um estudo sincero compreenderá todas as ensinanças que aqui tem. É verdade ou não é? Como iremos saber das coisas que nos falam se são verdadeiras ou não, se nós não tenhamos, né, a informação profunda acerca desses temas, e para nós formularmos nós mesmos conceitos, nós mesmos formularmos uma crença verdadeira, se é real ou não, se é factual, se é
apenas algo ilusório para dirimir qualquer dúvida de dentro de cada um de nós. Somente com o autoestudo. Devoramos coisas boas, sadias, coisas que nos frutifiquem em nós, coisas positivas e boas no caminho do yoga, né? Agora, olha que interessante esta colocação, essa advertência que o próprio Timer nos faz. Ele diz assim, ó, embora este estudo seja somente teórico, e olha o que ele diz, ó, e não leve muito longe no caminho da autorrealização, nem por isso deixa de ter grande valor para o estudante. Muitas pessoas empenhadas nessa busca têm uma base intelectual muito vaga e confusa, faltando-lhes dominar o assunto de modo claro e amplo, o que é necessário para um progresso estável. Vamos entender o que está querendo ser nos passado aqui nesse tema, né? Que está nos advertindo que somente teoria não nos leva no caminho da autorrealização, né? Somente ler, meditar não vai nos levar. É necessário práticas, é necessário todos os outros, né? Todos os outros desdobramentos do ensinamento do yoga para que isso se complemente. Mas aqui nos diz que nem por isso deixa de ter um grande valor. Aqui diz que muitas pessoas que estão empenhadas, elas não têm base intelectual, não têm conhecimento. E se tem algo vago e confuso. As pessoas dizem que aqui diz que não tem domínio de um assunto claro e amplo. Não se tem esse domínio. E diz que tudo isso são fundamentais para um progresso estável. Quantos irmãos que estão patinando, quantas pessoas que estão por aí burilando, quantas pessoas que estão indo de um lado para o outro e não sabem para onde querem ir ou para onde devemos ir. Porque falta um conhecimento teórico. Falta esse conhecimento que somente o estudo pode promover. Aqui diz assim, ó, complementando, né? Estando insuficientemente providos do necessário conhecimento, tendem a simplificar exageradamente os vários problemas envolvidos na questão e também a esperar resultados impossíveis. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos com um conhecimento vago, difuso, quando nós temos um conhecimento incompleto, nós mesmos desistimos, nós mesmos, né, achamos que é crendice, criacionismo, falsidade. Nós mesmos viramos vítimas de nós mesmos por não sabermos as coisas. E mais, né, queremos resultados que são impossíveis de ser alcançados sem uma ampla e vasta base teórica. Aqui diz, cedo ou mais tarde eles se tornam desencorajados e frustrados, ou ainda vítimas daquelas pessoas inescrupulosas que se apresentam como grandes yogis e prometem toda espécie de coisas fantásticas para atrair as pessoas para o seu rebanho. É necessário, deixa eu segurar aqui, depois a gente continua complementando. Imaginamos, irmãos, quantas armadilhas, quantos lodaçais podem ser evitados, quantas situações nós podemos evitar, quantas distorções. Quantos irmãos não vão chegar nesses vídeos e vão olhá-los só de um modo superficial e vão criar um conceito errôneo, conceito errado. Aqui tem que ficar bem claro que aqui não é local, né, de bases nenhuma. Simplesmente para nós tratarmos de conhecimento, tratarmos dos Yoga Sutras, mas jamais, amados irmãos, vocês chegarão muito longe na senda se não realmente se devotarem de todo o coração de vocês à verdadeira busca do conhecimento, ao verdadeiro conhecimento teórico. Eu mesmo aqui falo as palavras sânscritas erradas, eu mesmo aqui, amados irmãos, titubeio nas palavras, eu mesmo aqui careço de ter conhecimento, eu mesmo aqui careço de tantas coisas para aprender, irmãos. Então vejais com consciência aberta e limpa como que não está o mundo.
Tem grandiosos irmãos, e me perdoem, né, de atirar farpas, me perdoem de estar direcionando sem ter o conhecimento também das palavras profundas, né, de profundidade das palavras que digo, mas superficialmente falando. Quantos irmãos nós vemos, né, que colocam túnicas, colocam efeitos, impressionismos, se revestem, né, de quadros, de imagens atrás e arrastam multidões, arrastam pessoas para os seus lados. Evidentemente que todo aquele que procura encontra algo, né? Todo aquele que procura. Mas quantos são arrastados por irmãos da senda esquerda, né? Que levam as pessoas à perdição. Aqui diz que para você se desvencilhar, cair, né, desse contexto, desse lodaçal e evoluir, aqui diz, é necessário um preparo intelectual vasto e genérico, né? Aqui diz vasto em grandes volumes, genérico, que quer dizer no sentido de não precisa mergulhar em conhecimento profundo de todas as coisas que o mundo oferece, mas precisa saber-se de um pouco de tudo. Vasto, genérico, para alcançar sucesso em qualquer esfera de trabalho científico. E, visto ser o yoga uma excelência par excelência, o mesmo aplica-se à ciência do yoga. Observe, amados irmãos, que nós necessitamos de muito conhecimento, nós necessitamos de muitas ensinanças a serem trazidas para nós, para que nós possamos compreender as coisas do mundo que nos rodeiam e, acima de tudo, nós precisamos mergulhar profundamente nos conhecimentos do yoga. É necessário que nós mergulhamos, né, na ciência de entender como é que realiza um pranayama adequadamente. É necessário que nós mergulhamos nos ensinamentos profundos para entender de verdade o que é uma auto-entrega ao Shiva, né, Pranidhana. Nós precisamos de conteúdo, esse conteúdo vem falar para nós de todos os sutras, né, de uma forma talvez até meio que genérica, mediante a cada um dos sutras aqui expostos ser cada um deles desdobrados em várias ciências. Cada um é uma ciência de ensinamento, né? Dando continuidade aqui, meus amados irmãos. Aqui nos diz assim: ai de que um estudo detalhado e completo da literatura do yoga seja uma parte integrante de Svadhyaya, ou seja, o autoestudo, constitui apenas o primeiro passo. Olha que interessante, repetindo uma informação lá de trás, né? O próximo passo é a constante... essa palavra nós vamos falar com... Vamos repetir, irmãos, porque aqui é um dos pontos cruciais dos ensinamentos. Ainda que um estudo detalhado e completo da literatura do yoga seja uma parte integrante de autoestudo, de Svadhyaya, isso constitui apenas o primeiro passo. Jamais esquecei-vos disso aqui. O próximo passo é a constante meditação e reflexão sobre os problemas mais profundos que foram estudados no seu aspecto intelectual, em livros, palestras, audiolivros, conferências, seja o material que for. Esta constante, olha aqui, irmãos, peguem essas chaves. Esta constante reflexão prepara a mente para a recepção do conhecimento real vindo do interior. Veja só, as respostas verdadeiras estão dentro de cada um de nós, o conhecimento real, mas somente em constante reflexão haveremos de preparar nossa mente para a recepção do conhecimento real que vem de dentro. Olha que chave fundamental que somente o autoestudo nos conduz. Olha aqui, produz uma espécie de sucção e dirige o alento da intuição para a mente. Então nós vimos que o objetivo da busca tem de ser profundo também, amados. Tem que haver uma vontade ardente, uma forte vontade para se conectar com aquilo que esteja buscando. E aqui diz, o estudante começa assim a obter um insight de quantas coisas, né? Quantas coisas são nos trazidas através dos insights.
Quantos ensinamentos são nos trazidos pelos insights, né? O estudante começa assim a obter um insight mais profundo dos problemas da vida do yoga. Quanto mais claro o insight, a conexão, né, desses problemas, mais aguçado torna-se o desejo de uma solução real ou da aquisição daquele conhecimento transcendental sob cuja luz todas as dúvidas são completamente sanadas e a paz do eterno atingida. Olha que interessante isso. Quanto mais claro forem os insights dos problemas mais aguçados, ou melhor dizendo, dos problemas mais aguçados tornará o nosso desejo através de solução real, de aquisição daquele conhecimento transcendental, cuja luz todas as dúvidas são completamente sanadas e a paz do eterno atingida. O que me trouxe ao caminho do yoga, amados irmãos, foi a pergunta, né? Foi o perguntar, o querer respostas, o querer entender e compreender. Veja que há uma dúvida e esse é um mergulho profundo que nos traz os insights, para que nós podemos cada vez mais atingir o conhecimento transcendental que nos traz paz do eterno. E cada vez mais que mergulhamos, mais para esse caminho nos caminhamos. Aqui diz assim, ó, esta meditação profunda e esta reflexão sobre as grandes e fundamentais verdades da vida começam de modo gradual e imperceptível a tomar a forma de meditação no sentido comum do termo. Isto é, a mente torna-se cada vez mais absorvida pelo objeto da sua busca. Agora paramos para ver que para chegar a essas conexões, para que haja os insights, nós temos que estar com a mente, né? Com uma mente, com chitar a nossa mente focada no que quer. E para estar focada no que quer, ela tem que estar enveredada, né, de todo um conhecimento, ela tem que estar enredada ou em cima do que nós queremos buscar, para que nós possamos meditar profundamente e fazer as conectividades, e o autoestudo nos trará as verdadeiras bases para isso. Aqui diz assim, ó, uma colocação muito interessante que Taimir quer nos tirar dúvidas, que diz que tal objetivo não precisa ser necessariamente uma verdade abstrata de natureza filosófica, mas pode ser um objetivo de devoção com o qual o sadhaka queira comungar-se e unir-se. A natureza do objeto irá variar conforme o temperamento dos indivíduos, mas a condição da mente, um estado de profunda absorção e um intenso desejo de saber, será de certa forma a mesma. Então o que eles quer nos colocar aqui, talvez as pessoas através né, dos seus temperamentos, através de suas necessidades, através do seu autoestudo, através da direção que querem buscar, querem fazer conexões inúmeras, querem conectar-se com o seu orgulho, né, querem fazer conexões com aquele ensinamento, querem apropriar-se, né, daquele conceito, daquela vertente, querem os insights de todos aqueles. É indiferente, né? Ele falou que pode ser até um objeto de devoção com o qual sadhaka queira comungar-se e unir-se. Mas ele diz que, de certa forma, o estado é o mesmo. Né? Começa com o conhecimento genérico, ou conhecimento vasto de uma literatura através do autoestudo, para posteriormente inculcar na mente, para que a mente haja esta reflexão constante com meditação, para que haja os insights e assim sucessivamente. Estamos conseguindo captar, entender, incorporar, compreender a verdade, né, que está aqui sendo colocada sobre esses ensinamentos. Observamos, né?
Olha as chaves que aqui se tem, né? Olha as profundas chaves que aqui tem. Aqui ainda diz, né, que tal objeto ou objetivo não precisa ser uma verdade abstrata. Olha que coisa interessante. O que são as verdades abstratas? O conhecimento. O que é o amor? Como atingir este amor? Não precisa ser. Pode ser coisas concretas. Né? O que é a árvore que lá ao fundo... Aqui no vídeo vocês não veem, mas tem uma árvore ali. O que a árvore que está lá é? Ela é concreta. Ela é feita de que material? E começa uma vontade, um desejo profundo, uma vontade maior de se fundir, e começam os insights. Começam a vir insights, começam a vir tudo. E a partir do momento que haja a possibilidade disso, há uma fusão do conhecido com o conhecimento, né, buscando-se, né, com o conhecedor. Então há uma fusão dos três, né, que é um dos princípios para se buscar o Samadhi, a semente do Samadhi. Lembram? A semente que nos leva-nos ao mergulho, a semente que está dentro para que nós possamos meditar e querer fundir-se com ela. Observe que o autoestudo, através das meditações e reflexões, nos colocarão nas direções corretas. Tá? Aqui diz assim: para produzir este estado unidirecionado de absorção, olha que fundamental, mais uma vez aqui nos alertando, né? O uso de mantras é útil demais. O sadhaka pode usar o mantra de seu Istadevata ou qualquer outro mantra bem conhecido, como o Gayatri e o Pranava. Exemplos, irmãos, você pode usar a gama de mantras que você julgar serem usados, mantras de suas predileções, mantras dos seus afinamentos. Tenha certeza que você estará escorado sobre um bom mantra para realizar tudo isso. Mas utilize-se, amados irmãos, orações, preces, pedido de auxílio, conectividade. Todo aquele que está tentando atrair o bem para o lado do bem caminharás, jamais estará no meio das trevas. Tá? Agora diz assim, ó, olha aqui que advertência. Esses mantras, como já foi mencionado, harmonizam os veículos inferiores da consciência, tornando-os sensitivo às vibrações sutis e, finalmente, produzem uma fusão parcial das consciências superior e inferior. Amados irmãos, vocês que estão nos caminhos das meditações, das reflexões, nos caminhos da mantralização, da interiorização, da harmonização, não percebem que as coisas ficam mais claras, as leituras ficam mais fáceis? Não percebem que quando vocês estão harmonizados, vocês leem palavras e mergulham na profundidade do sentido que aquela palavra quer dizer? Vocês olham simplesmente uma palavra que passa muitas vezes até mesmo desconexa, né? Na paisagem de nossa mente, a gente olha aquela palavra e mergulha no profundo, no verdadeiro conceito, na força que ela quer nos passar, no que ela quer dizer. As leituras dos materiais que nos chegam antes eram confusas, sem sentido, depois de um tempo elas nos trazem um sentido que parece que estão sendo colocadas para nós. Já observaram isso? Já sentiram esse detalhe? De você estar lendo, e quando você passa um determinado tempo, né, de paz, de reflexões, você vai ler aquele tema, parece que é um conhecimento, uma ciência ela entrega, e você diz, meu Deus, como eu não percebi esses conhecimentos? Na primeira vez que li, eu vi que estava tão confuso, agora está ficando tão claro. É porque está tendo, né, fusão parcial das consciências superior e inferior. E toda uma calma, toda uma tranquilidade, todo um amparo necessário para os conhecimentos estão sendo adquiridos. Os insights, né? Os insights estão sendo conquistados,
Você está conseguindo gradativamente adquirir potencialidades para que haja entendimento maior sobre os temas, né? Vamos dando continuidade aqui. Aqui diz assim, ó: esses mantras, como já foi mencionado, harmonizam os veículos inferiores da consciência, harmonização, irmãos, tornando-os sensitivos às vibrações sutis. E finalmente produzem uma fusão parcial das consciências superior e inferior. Guarde bem essa frase, tá? Pode-se ver assim que, embora Svadhyaya, o autoestudo, comece com um estudo intelectual, simplesmente para abastecer o intelecto, ele deve se passar pelos progressivos estágios. Reflexão, meditação reflexiva, né? Você fica ali meditando sobre o tema. Meditação mais profunda, etapas e assim por diante. Observe que aqui fala tapas, né? Já sabemos que tapas, nós vimos no estudo anterior, que ele significa, né, uma relação entre purificação, controle, autodisciplina, desenvolvimento de força de vontade. Então, ou seja, nos leva a refletir o que é isso que está sendo predisposto na lição. Eu sei, eu preciso disso, eu preciso de direção, eu preciso desse ensinamento. Medita profundamente sobre essa conquista, essa direção e coloca a autodisciplina nessa busca. Observe que o autoestudo é a chave de conexão para um bom caminhar de um yoga, uma boa busca, né, um bom acrescento na vida de cada um de nós. Aqui diz assim, ó, voltando, né? Reflexão, meditação, tapas, e etc., né? Até que o sadhaka esteja apto a extrair ou conhecimento ou devoção do interior. Observe que não serve somente para o conhecimento, mas serve para a fusão, né? com a devoção ao mestre, devoção a exemplo a Jesus Cristo, a Ishvara Pranidhana, a Satya Sai Baba e todos os outros, né? Por seus próprios esforços. Olha que interessante. Este é o significado do conceito de Svadhyaya, né? Da palavra Svadhyaya. Diz que é extrair o conhecimento do interior pelos seus próprios esforços. Então o autoestudo, meus amados irmãos, conduz-nos a isto, a extrair o conhecimento ou devoção do interior pelos nossos próprios esforços. Veja que fundamental a observância é entendermos o que é o autoestudo. Vejamos-nos, né? Nós estamos aqui marchando quanto tempo nesses caminhar, quanto tempo nessa direção. Vejamos. Aqui diz assim, para fazer o fechamento, para nós trazermos a complementação, diz assim, ó, ele abandona todo o auxílio externo, tais como livros, discursos, palestras, tudo o que, né? E ele mergulha em sua própria mente para tudo de que necessita em sua busca, ele mergulha em sua mente. Vejamos só, né? Depois de um determinado momento, então, há, através dessas boas práticas, um adestramento da nossa mente, um adestramento de Chitta para que haja fusão. Não precisa ser um conhecimento, não pode ser algo que nós queremos devotar-se, comungar-se, unir-se, né? Nos projetará, amados irmãos, nos projeta para este sentido. E aí sim, não precisaremos mais dos livros, dos ensinamentos sobre determinado tema, determinado assunto. Já estaremos não somente só intelectualmente conectados, mas estaremos fusionados, né? Haverá uma fusão entre o conhecido, o conhecimento e o conhecedor. Aí nós apropriaremos-nos do que nós estamos buscando e ele será nosso, nós seremos deles e nós seremos simplesmente um. Então, observem o quanto é necessário o autoestudo.
Olha o quanto nós temos de marchar, olha o quanto nós temos que caminhar, olha o quanto nós temos que colocarmos-nos em serviço, colocarmos em trabalho, o quanto é necessário tapas em nossas vidas, o quanto é necessário, né, de cada um de nós pureza, o contentamento, autoentrega, né, um autoestudo, a disciplina, a austeridade, para que essas coisas se consumem em nossas vidas. Nós vemos que grandes yogis têm essas questões por excelência em suas vidas. Né? São pessoas que não são agressivas, que conquistaram excelência simplesmente nesses quesitos aqui. Né? Eles conquistando a excelência desses quesitos, eles já estão com suas vidas, né, bem caminhadas. Né? Eles estão largos no caminho da marcha evolutiva. Tá bom? Nosso próximo encontro, meus amados, nós vamos estar falando sobre a autoentrega. É muito importante entender o que é a autoentrega. Na criação das bases sólidas do yoga, se não houver o último passo, que é a autoentrega, você jamais vai conseguir consumar o caminho. De nada servirá todo o conhecimento se não houver autoentrega, se entregar a Deus, devoção suprema a Deus, uma devoção infinita ao Pai, como um ótimo trabalhador, devotar-se, né, além dos sentidos, além de todas as qualidades, todos os princípios físicos que você possa fundir-se, né, fusionar-se ao Pai. Este é o caminho, né? Este é o caminho da autoentrega, é o caminho da consumação da grandiosa etapa do yoga. Né? Dias atrás eu encontrei-me no centro com os irmãos, né, do movimento Hare Krishna. Nós estávamos conversando, trocando algumas informações. Grandes almas, grandiosos espíritos, grandes irmãos, um conhecimento transcendental, um conhecimento que deixava-me de boca aberta de tantas instruções e ensinamentos. Quando falei que era praticante de Raja Yoga, eles me advertiram que o caminho não é mais o Raja Yoga, né, que o caminho é simplesmente, né, esta auto-entrega. Mas para nós que estamos tão distantes, em virtude desta era de Kali, né, tão distantes de entender o que é a auto-entrega em todas as suas nuances, né, de entender e suplementar e realizar a auto-entrega, a Raja Yoga ela nos conduz, né, essa Raja Yoga nos prepara, que Patanjali nos deixou, ela nos condiciona as etapas para lá chegar, para esse último e verdadeiro mergulho, um mergulho indescritível aos conhecimentos humanos, ao conhecimento intelectual. Então vemos e cremos cada vez mais que a Raja Yoga é fundamental para nos tirarmos do lodaçal, do abismo, nos tirarmos da onde nós nos encontramos. Né? E este será o nosso próximo tema. A observância ao serviço, né? A autoentrega. Nós temos que compreender o que é a autoentrega, é o serviço, amados irmãos. Se não houver serviço, não houver é uma folha inteira, né? Se não houver isso, meus amados irmãos, nós estaremos fadados ao fracasso. Porque tudo na natureza, tudo criado por Deus, as coisas que nós vemos, não vemos é serviço. Tudo está a serviço, tudo está em serviço. Deus está a serviço de nós. Os reinos estão ao nosso serviço, o sol está ao nosso serviço, a luz está ao nosso serviço, a água está ao nosso serviço, o ar, a terra, dos elementos, tudo está em nosso serviço, tudo está trabalhando para nós. Tudo é trabalho para nós. Tudo está trabalhando para nós. A morte, a vida, o respirar, o coração, os nervos, o corpo, tudo está em serviço e trabalho operário e cadenciado para nós. Nós temos que entender o que é o serviço, nós temos que estar dispostos a realizarmos o serviço. E somente o serviço condicionará e nos dará de verdade a autofusão com Deus. Serviço, autoentrega, trabalho, e nós vamos estar vendo isso, tá? Então, o nosso próximo encontro,
nos conduzirá a este ensinamento. E eu quero destacar também para vocês, né, que o áudio, né, o som do áudio hoje está diferente, porque eu não estou com o microfone de lapela, né, não estou com o gravador, estou apenas com o áudio da câmera, por isso que eu tentei levantar o livro para ler, né, diretamente para a câmera, poder captar melhor, mas isso não tirará nem um minuto o brilho, o brilhantismo das instruções que aqui foram nos fornecidas. Nosso próximo encontro então vai tratar do último tema, a parte 6, né, Ishvara Pranidhana, a submissão a Deus pela prática avançada, né, o Samadhi e tal, enfim, todo o conhecimento que ali virá. Tá? Nós vamos estar compreendendo tudo isso. Assim nós vamos fazer um fechamento daí, no próximo encontro do 32º Sutra. Depois nós vamos para o 33º Sutra, 34º, tem um ensinamento no 34º Sutra, poderosíssimo, olha só, incrível, nós vamos estar mergulhando nisso. Vamos para o Sutra de número 35, o Sutra de número 35 em diante, até o 45, 10 sutras, vem nos falar, né, de quando nós atingirmos excelência nas autorrestrições do grande voto e na observância, vem nos falar das conquistas, né, das coisas que nós conquistaremos somente com estas bases das nossas vidas. As conquistas não são para elevarmos-nos, né, fazermos nós sentirmos maiores perante os nossos irmãos, mas são faculdades que serão despertadas intimamente dentro de cada um de nós para continuarmos o serviço, para continuarmos esta autoentrega a Deus. A gente vai chegar lá, vamos ter tempo para isso. Mas o bom é que nós estamos cada vez mais mergulhando, cada vez mais indo, e assim nós vamos, né, cada vez mais evoluindo. E eu acredito que hoje é dia 2, né, dia 2 de junho de 2019, nós estamos então fechando 6 meses, mais metade de um ano. Eu acho que nesses próximos 6 meses nós concluímos a fase o 2, né? Faltariam a partir de hoje, a partir do 33º Sutra, faltam uns 20 sutras mais ou menos, né? Uns 20 encontros. Acredito que nós vamos conseguir consumar isso durante esse ano de 2019, vamos entrar já na etapa 3, no ano de 2020, né? na terceira parte dos Yoga Sutras, e assim nós vamos indo. Né? Nós temos praticamente aí mais 2 anos pela frente, né, para consumar essa grande obra, totalizando mais ou menos uns 5 anos. Eu achava que ia 4, né, 4 anos e pouco, ou talvez 5 anos de estudos, vai nos consumar, complementar esta grandiosa obra, né? Vai nos deixar bem despertos. Amados irmãos, obrigado por tudo que vocês me proporcionam. Obrigado por me dar um amparo. Obrigado por me dar a sustentação. Obrigado pelos dispositivos necessários para o crescimento. E Namastê. Tetsavitur Veditiyam Berigo Sai Dimai Dionar Prachodaya Murvesvaha Tetsavitur Veditiyam Berigo Sai Dimai Dionar Prachodaya